Lucas capítulo 15, versículo 11. Diz assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos. Um mais moço deles disse ao pai, o mais moço, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. A herança, né? Ele pediu a herança. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, com a herança na mão, o dinheiro na mão, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá, nessa terra distante, ele dissipou, ele gastou, ele acabou com todos os bens, vivendo dissolutamente. O que é viver dissolutamente? Uma vida sem regras, uma vida sem princípios, uma vida errada. Ele gastou tudo, ele desperdiçou tudo o que o pai havia dado a ele. Aí, continuando, diz assim, depois de ter consumido tudo, depois que ele gastou todo o dinheiro dele, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Ele tinha riqueza, jogou tudo fora, veio fome naquele país e ele passou uma situação delicada. Ele não tinha nem o que comer. Ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Ele foi trabalhar de empregado para um cidadão daquele país. E este, o patrão dele, o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se, desejava ele comer das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Ele desejava comer a comida dos porcos. Ele que tinha tudo. Ele que tinha uma vida abundante. Ele que tinha uma vida maravilhosa. O pai deu tudo para ele. Ele pediu, o pai deu a herança para ele. Ele pegou o dinheiro, ele pegou os seus bens, os seus haveres, partiu para uma terra distante, rebelde, né, com o pai, rebelde com o pai. Ele não quis saber de nada. Ele pôs na cabeça que tinha que ir embora. Ele queria viver a vida dele. Ele queria fazer o que desse na cabeça dele. Então partiu para longe do pai. Levou o dinheiro, mas ele jogou tudo fora. Ele desperdiçou tudo. E ficou na miséria. Ficou sem nada. A ponto de ter que trabalhar de empregado e o patrão mandar ele a cuidar dos porcos. Ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Porque ele não tinha nada. Ele ficou no zero. Ele ficou sem nada, gente. Totalmente derrotado, destruído. E ele tinha tudo na casa do pai. Mas ele decidiu ir embora. Ele decidiu abandonar. E o que aconteceu? Ele começou a viver uma vida sem regras. Uma vida sem princípios. Uma vida sem obediência. Uma vida longe do pai. Qual foi o resultado? Deu tudo errado. Enquanto a gente está perto do pai, hoje é dia dos pais, lembra do pai eterno. Lembra do pai maior. Tem gente que era para estar aqui assistindo e não está. Mas você está. Parabéns. Muitas pessoas estão vivendo as suas vidas do jeito que elas querem. Sem se preocupar com o que o pai pensa, com o que o pai acha. Muitas pessoas estão vivendo uma vida sem princípios, sem regras, sem leis, sem nada. Fazendo o que dá vontade. Ou seja, aquilo que as escrituras, que são as leis do pai, que são as regras do pai, ela não vive, ela despreza.
E é por isso que ela está hoje sofrendo. Porque está longe do pai, porque se afastou do pai, porque não vive na presença do pai. Porque não faz o que o pai ensina, mas faz do jeito dela. Quem está entendendo? Só que aí, quando ele chegou na miséria, esse filho, ele estava lá no chiqueiro, querendo comer a comida dos porcos. Ele começou a lembrar. Ele lembrou do pai, ele lembrou da vida que ele tinha. Ele começou a cair em si. A ficha caiu. Tem gente que a ficha demora a cair. Tem gente que ela tem que chegar no fundo do poço para a ficha cair. Foi o caso dele. Será que você não está cometendo o mesmo erro desse filho? Será que você não está se afastando do pai? Será que você não está levando a tua vida para um lado que não deveria? Será que você não está indo contra aos princípios do pai? Ele chegou no fundo do poço, esse filho. E aí ele começou a pensar, poxa, podia voltar para a casa do meu pai. Só que o medo dele era o seguinte, será que meu pai vai me aceitar? Porque se eu voltar, eu fui rebelde, eu não quis ouvir o conselho do pai, eu peguei todo o dinheiro, a herança, gastei tudo. Eu acho que meu pai não vai me aceitar. Mas mesmo assim ele decidiu arriscar. Ele pensou, nem que eu seja empregado lá, meu pai me deixa como empregado. É melhor do que ficar aqui onde eu estou. Aí o texto diz assim, acompanha comigo. Vamos lá. Então, caindo em si, demorou, né? Mas caiu. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele pensou, vou falar com meu pai para ele me aceitar como empregado. Não precisa ser filho, pelo menos empregado. É melhor do que ficar aqui passando fome e comendo comida dos porcos. Então ele foi. Ele voltou. Só que para surpresa dele, quando ele chega em casa, olha o que acontece. O pai, porém, disse aos seus servos, os empregados, trazei depressa a melhor, a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Vamos fazer uma festa, vamos comemorar. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho, olha o pai chamando ele de quê? De filho. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, ou seja, festejar. O pai não só aceitou o filho de volta, como deu a melhor roupa para ele, colocou um anel no dedo dele, fez uma festa para receber o filho de volta. O filho pensava que até para o pai aceitar ele como empregado ia ser difícil. Ele não esperava isso. Sabe por quê? Porque o filho não tem ideia, às vezes, do tamanho do amor do pai. O pai não quer saber quantas vezes você errou. O pai não quer saber quem você prejudicou, o que você fez. Ele só quer que você volte. Ele só quer que você reconheça as suas falhas e volte, como esse filho fez. Ele vai te perdoar. Ele vai te colocar na condição de filho. Mas você tem que ser filho de verdade. Olha para mim. O filho honra o pai? Honra. O filho esquece do pai? Não. O filho obedece? Obedece. O filho é fiel? É fiel. O filho honra o seu pai? Honra. Será que você tem sido um filho de verdade de Deus? Será que você tem sido uma filha de Deus? Se você diz, pastor Fernando, eu tenho muito que mudar. Eu tenho muito que mudar.
Será que Deus vai me perdoar? Você tem dúvida ainda depois dessa palavra? Olha o que o pai fez pelo filho. Mandou colocar roupa nova. Ele vai te dar tudo novo. Mandou colocar um anel no dedo. Ele vai colocar um anel no seu dedo, que significa que você faz parte da família, que você não é qualquer um. Ele vai fazer uma festa para você. Ele vai se alegrar, ele vai te receber de braços abertos. A Bíblia diz que esse pai abraçou o filho com muito amor. E é isso que o pai vai fazer agora por você. Ele vai te abraçar. Mas a única coisa que o pai espera de você é que você seja um filho de verdade. Que você reconheça e volte para os braços dele. A pergunta é: quem quer estar nos braços do Pai? Quem quer estar nos braços do Pai Celestial, do Pai Eterno? Quem quer receber a presença do Pai? Quem quer viver para o Pai? Você quer?